Olá, pessoal! Paulo nos instrui em Filipenses capítulo 4, verso 6, sobre como nós devemos lidar com as nossas preocupações. E ele nos diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, qual tem sido a nossa reação diante das nossas preocupações? Será que nós temos recorrido à oração? Paulo nos diz assim: apresente os seus pedidos a Deus. Então, o que está te preocupando? O que está te inquietando? Conte para o Senhor. Talvez seja algo que aconteceu no seu trabalho. Talvez seja algo que está acontecendo na sua casa. Talvez seja uma prova que você tem que fazer. Talvez seja uma viagem que você tem que fazer. Eu não sei o que é, mas o caminho que você deve tomar é lançar isso diante do Senhor. Isso aqui está me preocupando. Isso aqui está me tirando do sério. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e lançar diante do Senhor. A oração é um ato de devoção ao Senhor. Aquele que tem a nossa vida nas mãos dele. Aquele que cuida de nós. Aquele que nos guia. Então nós devemos falar com ele. Jesus disse: entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com o Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto tem recompensa, tem resposta para você, para a sua vida. Então por que a gente ora tão pouco? Por que às vezes a gente faz da oração a nossa segunda opção? Por que às vezes as coisas nos inquietam tanto que nem vontade de orar a gente tem? Por que às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e depois a gente coloca na conta do Senhor? Não, Senhor, eu fiz isso, então agora apenas abençoa. A gente quer fazer do nosso jeito e depois pedir a bênção de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito e depois deixar que Deus resolva. A gente quer fazer do nosso jeito e mesmo assim viver as bênçãos do Senhor. Às vezes a gente faz do nosso jeito e achamos que estamos agradando a Deus. E não, a gente precisa ser direcionados por Deus, guiados pelo Espírito. Nós precisamos consultar o Senhor em todas as nossas decisões, em todos os nossos passos. Então, sabe, não é Deus que não quer falar. Deus quer falar, mas a gente não para ouvir. A gente não para realmente conhecer o Senhor e aprender a identificar a voz dele. A gente não quer desacelerar. E sabe, para a gente ouvir Deus, a voz dele, a gente precisa desacelerar. A gente precisa parar. A gente precisa lidar com o silêncio. Paulo diz com súplicas, sabe, nesse lugar de dependência, de humildade, de reconhecimento de que precisa, nesse lugar de persistência. E aí Paulo também diz com ação de graças. É crendo que você receberá do Senhor. Talvez a resposta não vai vir de imediato, talvez não vai ser do jeito que você espera, mas o Senhor vai fazer da melhor forma. Então pense, quantas vezes lá atrás você se preocupou com coisas que você viu a intervenção de Deus e que você viu respostas de Deus. E Ele vai fazer novamente igual, porque Ele não mudou. E Ele continua agindo, Ele continua trabalhando a nosso favor, mesmo que em silêncio, mesmo que a gente não veja, mas Ele continua trabalhando. E o Senhor responde orações. Então é por isso que Paulo diz, vai orar. Vai orar ao invés de ficar remoendo uma preocupação. Vai orar ao invés de ficar pensando em 1000 coisas que podem acontecer, mas que provavelmente nem vão acontecer. Vai orar antes de decidir. Vai orar antes de colocar suas mãos. Vai orar. Quando a gente ora, a paz de Deus vem. E aí é interessante porque no verso 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, então seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, o que tem ocupado o seu pensamento são as más notícias, é a incredulidade, é o quem dera, é o se, são as mentiras do inimigo, são os enganos desse mundo, é o amanhã que ainda não chegou. O tempo todo nós somos bombardeados de informações e de coisas, mas é o tempo todo mesmo. Mas a gente decide no que pensar, a gente decide aquilo que vai ocupar o nosso pensamento. Então tem coisas que você vai ter que decidir, eu não vou pensar nisso, eu não vou dar brecha para isso. Eu vou ocupar o meu pensamento com o que é verdadeiro, com o que é puro,
com o que tem boa fama, com o que é amável, com aquilo que me dá esperança, com aquilo que edifica a minha fé, com aquilo que me fortalece, com aquilo que me renova. Esse medo, essa preocupação, esse problema não é maior do que o Senhor. E guarde essa palavra no seu coração. Não há nada que o Senhor não possa fazer por você. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau!